Guerra de Canudos, ou Campanha de Canudos, foi um conflito armado que envolveu o exército brasileiro e os membros da comunidade sócio-religiosa liderada por Antônio Conselheiro. Em Canudos, no interior do estado da Bahia, os confrontos ocorreram entre 1896 e 1897, com a destruição da comunidade e a morte da maior parte dos 25 mil habitantes de Canudos. A região, historicamente caracterizada por latifúndios improdutivos, secas, ciclas e desemprego crônico, passava por uma grave crise econômica e social. Milhares de sertanejos partiam para Canudos, cidadela liberada pelo peregrino Antônio Conselheiro, unidos na crença de uma salvação milagrosa que pouparia os humildes habitantes do sertão dos flagelos do clima e da exclusão econômica e social. Os grandes fazendeiros da região, unidos à igreja, iniciaram um forte grupo de pressão junto à República recém-instaurada, pedindo que fosse tomada providências contra Antônio Conselheiro e seus seguidores. Criaram-se rumores que Canudos se armava para atacar cidades vizinhas e partir em direção à capital, para depor o governo republicano e reinstalar a monarquia. A primeira expedição. Em outubro de 1896, ocorre o episódio que desencadeia a Guerra de Canudos. Antônio Conselheiro havia encomendado uma remessa de madeira, vinda de Juazeiro, para a construção da Igreja Nova, mas a madeira não foi entregue, apesar de ter sido paga. Surgem então rumores de que os conselheiristas viriam buscar a madeira à força, o que leva as autoridades de Juazeiro a enviar um pedido de assistência ao governo estadual baiano, que manda um destacamento policial de 100 passas, sob comando do tenente Manuel da Silva Pires Ferreira. Após vários dias de espera em Juazeiro, vendo que o rumor era falso, o destacamento policial decide partir em direção a Canudos, em 24 de novembro, mas a tropa é surpreendida durante madrugada em Uauá pelos seguidores de Antônio Conselheiro, que estavam sob o comando de Pajael e João Abaio. Vinham como quem vinha para a reza ou para a guerra. Foram recebidos a bala pelos sentinelas semi-adormecidos e surpresos. Segunda expedição, janeiro de 1897. Enquanto aguardavam uma nova investida do governo, os jagunços fortificavam os acessos ao arraial, comandada pelo Febrônio de Brito, depois de atravessar a Serra do Cambaio. Uma segunda expedição militar contra Canudos foi atacada no dia 18 e repelida em pesadas baixas pelos conselheiristas, que se abasteciam com as armas abandonadas ou tomadas à tropa. Os sertanejos mostravam grande coragem e habilidade militar, enquanto Antônio Conselheiro ocupava-se na esfera civil e religiosa. O major contou com 250 homens. Eles partiram triunfantes, certos de vitória fácil, mas voltaram derrotados, tendo perdido mais de 100 soldados. Prudente de Moraes, presidente na época, ficou indignado e convocou para o comando de uma nova expedição. O coronel Moreira César, famoso pela violência utilizada contra os revoltosos da Revolução Federatista 1893/1895 no sul do país. A terceira expedição, março de 1897, na capital do país, diante das perdas e a pressão de políticos florianistas que viam em Canudos um perigo foco monarquista, o governo federal assumiu a repressão, preparando a primeira expedição regular, cujo comando confiou ao coronel Antônio Moreira César, considerado pelos militares um herói do exército brasileiro e popularmente conhecido como Corta-Cabeças, por ter mandado executar mais de 100 pessoas a sangue frio, na repressão à Revolução Federalista, em Santa Catarina. A notícia da chegada de tropas militares da região atraiu para lá grande número de pessoas, que partiam de várias áreas do Nordeste e iam em defesa do Homem Santo. Em 2 de março, depois de ter sofrido pesadas baixas causadas pela guerra de guerrilhas na travessia das serras, a força que inicialmente se compunhava de 1,3 mil homens assaltou o arraial. Moreira César foi morto em combate, tendo o comando sido passado para o coronel Pedro Nunes Batista Ferreira Tamarindo, que também tomou no mesmo dia. Abalada, a expedição foi obrigada a retroceder. Entre os chefes militares
sertanejos destacados. Destacaram-se Pajeú e Pedrão, que depois comandou os conselheiristas na travessia de Corocobó. Joaquim Macambirá e João Abade, braço direito de Antônio Conselheiro, que comandou os jagunços em Mauá. A quarta expedição, abril de 1897. No Rio de Janeiro, a repercussão da derrota foi enorme, principalmente porque se atribuía ao conselheiro a intenção de restaurar a monarquia. Jornais monarquistas foram empastelados e Gentil José de Castro, gerente de 2 deles, assassinado em abril de 1897. O ministro da Guerra, Marechal Carlos Machado de Bittencourt, preparou uma expedição, sob o comando do general Arthur Oscar de Andrade Guimarães, composta de 2 colunas, comandadas pelos generais João da Silva Barbosa e Cláudio do Amaral Savageste, ambas com mais de 4.000 soldados equipados com as mais modernas armas da época. Junho de 1897, o primeiro combate verificou-se em Cocorobó, em 25 de junho, com a coluna Savageste. No dia 27, depois de sofrer perdas consideráveis, os atacantes chegaram a Canudos. Durante os primeiros meses, as tropas conseguem pouco resultado. Os sertanejos estão bem armados com armas abandonadas pela expedição anterior, e o exército não tem a estrutura necessária para alimentar suas tropas, que passam fome. Agosto de 1897, o próprio ministro da Guerra, Marechal Carlos Machado de Bittencourt, seguiu para o sertão baiano e se instalou em Monte Santo, com o intuito de colocar o fim ao caos em que estava o abastecimento das tropas. Monte Santo se torna a base das operações. Setembro de 1897. Após várias batalhas, a tropa conseguiu fechar o cerco. Sobre o arraial, Antônio Conselheiro morreu em 22 de setembro, supostamente em decorrência de uma disenteria, após receber promessas de que a República lhes garantia a vida. Uma parte da população sobrevivente se rendeu com bandeira branca, enquanto um último reduto resistia na praça central do povoado. Apesar das promessas, todos os homens presos e também grupos de mulheres e crianças acabaram sendo degolados. Uma execução sumária que se apelidou de Gravata Vermelha. Com isto, a Guerra de Canudos acabou se constituindo um dos maiores crimes já praticados em território brasileiro. Outubro de 1897, o arraiado resistiu até 5 de outubro de 1897, quando morreram os 4 derradeiros defensores. O cadáver de Antônio Conselheiro foi exumado e sua cabeça decepada a faga. No dia 6, quando o arraial foi arrasado e incendiado, o exército registrou ter contado 5,2 mil caçebres. Resultado da guerra. O conflito de Canudos mobilizou aproximadamente 12 mil soldados, oriundos de 17 estados brasileiros, distribuídos em 4 expedições militares. Em 1897, na quarta incursão, os militares sediaram o arraial, mataram grande parte da população e degolaram centenas de prisioneiros. Estima-se que morreram a todo por volta de 25 mil pessoas, culminando com a destruição total da povoação.